Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O deputado federal Cássio Andrade, do PSB do Pará, está no 5º mandato. Começou a militância política no movimento estudantil, tendo se filiado ao PSB com 18 anos. Foi eleito vereador de Belém em 2004 e deputado estadual em 2006, reeleito em 2010 e novamente em 2014. E é com ele que eu converso no Palavra Aberta. Deputado Cássio, é um prazer tê-lo aqui no Palavra Aberta. Gostaria de começar pelo assunto que dá alguma polêmica no momento, porque é urgente. Quer dizer, o STF recomendou que a Câmara resolvesse logo a questão das compensações da Lei Candir. E o seu estado é um dos afetados. O senhor tem esperança que a Câmara resolva para já? Olha, nosso papel aqui é cobrar, né, Aline? Primeiro, saudar você e aos telespectadores, dizer que é um orgulho estar aqui na Câmara dos Deputados, defendendo as pautas do Brasil, em especial o meu estado do Pará. E essa é uma das nossas pautas também. Nós viemos aqui representando o interesse de 8 milhões e 700 mil habitantes que o Pará tem, um estado de dimensões continentais, com grandes dificuldades de transporte, de logística. A maior parte do nosso território é de áreas de preservações ambientais, isso dificulta um pouco a produção agrícola e a movimentação desse produto interno para o crescimento, né? Então, a gente tem essa pauta aqui na Câmara. Nós já estivemos com o presidente Rodrigo Maia, conversamos com ele, a princípio ele se demonstra muito interessado no assunto, outros estados já estiveram com ele, que é justamente para que a Câmara vote, né, um projeto de lei que venha a regulamentar as compensações aos estados que perderam muitos impostos com a chamada Lei Candir. Quer dizer, há 20 anos que esses estados, incluindo aí o seu estado Pará, não recebem essas compensações. O problema é, a União não tem dinheiro, os estados reivindicam dinheiro. Como resolver? Quando a lei foi aprovada, mais de 20 anos atrás, foi no intuito de fortalecer essas empresas que passavam por um problema no mercado internacional, de valores do ferro, do minério, e essa lei isentou essas empresas de pagar impostos. O problema é que quando a União isenta as empresas de pagar impostos, ela deixa de repassar recursos para os estados, porque essa tributação ela é repassada em parte para os estados. E o estado não foi escutado na hora da aprovação dessa lei. Então Eu lembro que na época a justificativa da Lei Candir era que o Brasil não poderia exportar impostos, né, para a mercadoria ficar mais competitiva, mais barata. Mas afeta o caixa. Afeta e tem mais. Foi criada num momento específico de uma crise internacional. Hoje, há muitos anos, nós não vivemos essa crise. O minério é um produto muito requisitado, né? Nós entendemos que o Pará, ao longo desses mais de 20 anos, foi extremamente prejudicado. Alguns calculam algo em torno de 39 bilhões de reais que o Pará deixou de receber de repasse desses impostos. E aí nós estamos falando num estado onde tem um orçamento anual de mais ou menos 24, 25 bilhões ano. Isso significa que nós perdemos quase 2 anos inteiros de orçamento. E mais especificamente falando do nosso estado do Pará, é um estado com muitas dificuldades sociais, né? Nós temos a maior malha viária do Brasil pelas distâncias que o Pará tem. Nós temos a maior ilha insular do mundo, que é a Ilha do Marajó, com 16 municípios, onde nós temos o mais baixo IDH do Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós temos dificuldades na área da saúde, da educação. Eu sei que o Brasil inteiro tem, mas no Pará é mais acentuada essas dificuldades. Então, esse recurso nos faz muita falta ao longo desses anos, e o que nós queremos é que essa lei seja aprovada, a lei que foi criada numa comissão mista, que foi debatido no ano passado, inclusive o relator foi um deputado do estado do Pará,
Essa lei ela vai dar um norte de como a União vai compensar esses estados. Aí vem, né, a pergunta, mas como a União vai compensar se ela está com déficit na sua receita, né? Ao longo desses últimos 5 anos, a União não consegue equilibrar suas contas. Mas existem mecanismos. Por exemplo, muitos estados devem à União. Poderia haver um encontro de contas nesse sentido, da dívida. Por mais que seja um valor pequeno, mas essa compensação pode ser diluída, né, ao longo de 20, 30 anos, mas o que nós queremos é que seja definido e que venha uma compensação, né? Qualquer valor de forma mediana, expressiva, já é um alento à sociedade paraense que nos cobra muito. Por exemplo, se você for no estado do Pará construir uma escola municipal, num município como Portel, Ponta de Pedras e outros municípios distantes, ribeirinhos, o custo dessa escola chega a ser 2 vezes mais alto do que você construir uma escola em Curitiba, em São Paulo, onde os insumos, os produtos que vão ser utilizados estão ali, na porta do poder público para construir e comprar barato. Para você construir essa infraestrutura para atender o povo do Pará é mais caro devido às dificuldades de transporte. Até em campanha eleitoral mesmo, nós políticos que andamos muito pelo Pará, você para andar no Marajó é uma dificuldade muito grande. Para você ir no sul do Pará, no oeste, na Transamazônica, que até hoje não é um grande trecho entre Itaituba e Altamira, não tem 1 metro de asfalto praticamente. Então, a sociedade clama por isso, as dificuldades são muito grandes. Eu sei que as dificuldades do Brasil, de maneira geral, são enormes. E aí vem um outro problema que existiu. O Pará é um estado conhecido pela criação de grandes projetos. Você tem a hidrelétrica de Tucuruí. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, desculpe interromper. Mas o senhor, obviamente, é um deputado jovem de primeiro mandato, mas com uma experiência local muito grande, ou seja, muito afeito aos problemas locais. E nessa questão da luz, que eu vejo que é a sua pauta, qual será a sua atuação parlamentar aqui dentro, voltada para o Estado? Esse é um dos nossos temas, né, importantes. O Pará hoje, eu estava falando sobre a criação desses grandes projetos, foi um estado que recebeu grandes projetos. Na época do regime militar, foi a Transamazônica, né, onde o critério foi vamos ocupar para não entregar a Amazônia. Só que fizeram a Transamazônica, as pessoas foram para produzir nessa região, porém até hoje grande parte dessas terras não são regulamentadas. Então o produtor não consegue receber empréstimos do Banco do Brasil, BASA, enfim, para poder desenvolver a cultura. E também vieram outros projetos, como esse tema importante da energia elétrica. Assim, são as hidrelétricas do nosso estado, são inúmeras, salvo engano são 53. Nós temos a hidrelétrica do Tucuruí, uma das maiores, que foi construída na década de 70. Inclusive meu pai foi um dos engenheiros dessa obra, que foi também deputado federal aqui nessa Câmara, Ademir Andrade. E a hidrelétrica foi construída, naquela época não tinha tanto rigor da lei, muitos crimes e impactos ambientais ocorreram. Mais recentemente, a hidrelétrica de Belo Monte, né, uma hidrelétrica importantíssima, que exporta energia para o Brasil inteiro. O problema é que quando essas empresas vão e fazem a instalação desses grandes projetos, vem todo um bolsão de miséria, de conflitos sociais, de violência, de disputa de terra, vem muitas dificuldades que o Estado está ali, não é consultado sobre essa vinda desses projetos, mas ele acaba absorvendo os problemas que vêm com esses projetos. As cidades ao redor do projeto Belo Monte, cidade de Altamira, foi eleita entre as 10 mais violentas do Brasil, e essa violência estourou por conta disso. Aí você pode dizer, mas vieram tantos projetos, geraram empregos, pelo menos a conta de energia no Pará é barata. Não é verdade. Agora mesmo saiu o resultado das tarifas energéticas no Brasil. O Pará tem a conta de energia mais alta da nossa nação, excluindo aí os impostos, né? Nós pagamos taxa de iluminação pública, ICMS, PIS, COFINS, excluindo isso, a taxa energética que o consumidor paga é a mais alta do Brasil. Mas como um estado que exporta energia... A gente já está no finalzinho, era essa pergunta que eu ia fazer. Por quê? Pois há informações que não são conexas nesse sentido. Inclusive, eu sou o criador da Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor de Energia Elétrica.
Daqui a pouco eu tenho uma audiência na ANEEL, estou indo com uma pauta de reivindicações de informações. São muitas as alegações das empresas. Uma delas é que há um furto de energia muito grande por parte da sociedade, né? É um fato que tem que ser averiguado, mas também a transmissão e a distribuição da energia também é um item que eles alegam pelo Pará, pelas dificuldades continentais, ele teria esse valor elevado. E aí entra na pauta a discussão, que já está até judicializado, dos impostos que são cobrados na conta de energia. Por exemplo, estão cobrando o ICMS sobre a transmissão, que é quando transmite de um linhão para o outro, e a distribuição para as unidades físicas, né, as residências. Considera uma bitributação? É uma bitributação. Você não pode cobrar. A empresa ela já compra energia nos leilões, ela já paga os impostos, etc. E além disso, quando você, consumidor, né, paga a sua conta, a empresa ainda está cobrando, né, um cálculo do ICMS sobre a transmissão e distribuição. É uma pauta que faremos aqui na Câmara, a frente já foi criada, a qual sou presidente, e quero defender o Brasil, lógico, são outros estados também estão com essa dificuldade, mas o estado do Pará, ele vem no topo desse sofrimento de uma população que já é carente, com um baixo IDH no nosso país, pelas dificuldades continentais que nós temos, e ainda pagar a conta de energia. Então, até para nós políticos, é difícil a gente explicar para um cidadão por que ele paga a conta de energia mais alta num estado que é produtor, exportador da energia elétrica mais limpa que se pode ter, que é a hidrelétrica. Deputado Cássio Andrade, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Boa sorte no seu mandato. Obrigado, Aline. Muito obrigado, e vamos fazer um bom trabalho aqui, uma boa política, numa fase nova, e queremos muito defender o nosso país e o nosso estado do Pará. E é para isso que nós viemos. Obrigado. Bom, eu conversei com o deputado Cássio Andrade, do PSB do Pará. Esta e outras edições estão no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Aline Machado e agradeço a sua companhia. Até a próxima.